tema hoje é Haja Luz. Uma pregação que era para ser feita lá no dia 16 e ocorreu de não acontecer. Depois outro fato não aconteceu. Nós estamos aqui, a graça é do Senhor e a glória é do Senhor. Então vamos orar. Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu conheces esta igreja. Tu conheces o desejo, ó Deus, do nosso coração. E o propósito sempre é do Senhor. Nós apenas somos instrumentos para ser usado como o Senhor quiser. Eu ou outro, mas o propósito continuará, porque o propósito é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus, amém, Pai. A igreja não para, meu irmão. Pode ser diante de pandemia, pode ser diante de qualquer coisa, a igreja não para. Anderson Freire diz assim: tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. O plano arquitetado sobre a igreja não deu certo mais uma vez. Aleluia. Não deu certo. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso, o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando o cativeiro para salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua base é o refletor da glória. O céu derrama a glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas dos infernos, com barulho de milagre, levantando o exército de vida. É a igreja santa aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu há quase 2000 anos, a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e não pode abalar. Esta é a igreja do Senhor. Hoje eu estava lendo em 1876, mais ou menos, quando a primeira igreja presbiteriana veio aqui para a Rua Lacerda Sobrinho. Rua Lacerda Sobrinho. Era a igreja presbiteriana central. Quando ela acabou de ser colocada, uns vândalos quebraram a vidraça e sujaram a parede, mandado por alguns missionários de outras igrejas, não evangélicas, para destruir a igreja. O pastor que veio do Rio de Janeiro fez o culto no meio daquilo tudo quebrado e foi noticiado. Na outra semana, triplicou o número de participantes, porque a obra é do Senhor e nada cala a igreja, nada consegue estremecer a igreja do Senhor quando ela é do Senhor. O noivo vem aí. A igreja está se preparando para cantar no coral junto com os anjos. O noivo vem aí. Ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos. E ele diz: a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos ler Gênesis 1, de 1 a 3. Gênesis 1, de 1 a 3. Então, antes de a gente ler, nós vamos orar, para que Deus faça na sua mente, na minha fala, a partir dele, e na sua mente, para receber de uma forma que só ele tem para você. A mesma mensagem que ela recebe pode ser diferente da de Charles, porque Deus faz coisas diferentes para cada um. Então, abre o seu coração
esteja aberto, você de casa esteja aberto para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. E a cada um, intercessores aqui parados, aqui em pé, intercessores que estão sentados, interceda para todas as pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem e que vão ouvir lá no futuro, ou daqui a alguns dias, seja estremecido, tratado e modificado em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que enche as nossas vidas. Trabalhe em nossas mentes e em nossos corações, para que seja de forma única, uníssona, ó Deus, a palavra do Senhor, agora que ela seja colocada em cada coração de acordo com as necessidades, porque o Senhor é Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e que faz a mensagem descer de forma maravilhosa. A palavra do Senhor, como diz em Isaías, ela nunca volta vazia, ela é como a água que desce, a neve que desce, que derrete e desce tratando a terra, melhorando a terra, fazendo com que terra seca seja tratada, melhorada e dê muitos frutos. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que rega, ó Deus, a nossa terra, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. O livro de Gênesis é o primeiro livro, faz parte do Pentateuco, dos 5 livros, do livro da Torá, primeiro livro escrito por Moisés. Moisés escreve esse livro enquanto ele caminhava saindo do Egito, indo para Canaã. No deserto ele escreve esse livro, escreve 5 livros. E alguém pergunta por que Moisés escreve esse livro, qual é a função de Moisés escrever esse livro? Primeiro, Moisés vinha do Egito, de um povo sem Deus, verdadeiro, com milhares de outros deuses, o deus Ra, que é o deus Sol, o deus Pó, o rio Nilo, que pertencia, que para eles era também um deus da fertilidade, e tinha tantos outros deuses. E Moisés escreve, orientado por Deus, o primeiro livro. Em Gênesis 1, ele já começa a dizer uma forma textual, de uma forma literária, maravilhosa. Se não existisse o livro de Gênesis, a Bíblia estava faltando alguma coisa, porque precisava falar do princípio. Todas as pessoas, quando vai contar uma história infantil, diz, era uma vez. Se era uma vez, tinha alguma coisa antes dessa uma vez, e uma coisa depois dessa uma vez. A Bíblia não inicia com era uma vez. A Bíblia inicia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não tinha nada. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Tudo que é realidade, tudo que você vê, tudo que você enxerga, tudo que é possível sentir, foi criação de Deus. As coisas mais simples, as mais complexas, criação de Deus. E o versículo continua dizendo assim, a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, até a sua própria morada, que a gente achava que era só no céu, mas ele já existia, e ele cria todas as coisas, da mais complexa estrela, da mais complexa galáxia, das galáxias que ainda serão descobertas, Deus criou nesse mesmo dia, céu e terra. E diz assim, e era a terra sem forma e vazia. Vai lá, por favor. Aí eu que estou com disfarce. E diz assim, ó. A terra era sem forma e vazia. Olha a forma textual, ó. E a terra era sem forma e vazia. Ponto e vírgula. Não botou nem ponto e nem vírgula. Olha que forma textual bacana, ó. A terra era sem forma e vazia. Parou. E aí ele vai explicando mais. Trevas cobriam a face do abismo.
terra cobria a face do abismo, ponto e vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ponto. Ou seja, completei um pedaço da história. O que tinha? Nada. Nada. Era a terra sem forma e vazia, e cobria a face do abismo, as trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo e disse: Deus, haja luz, e houve luz. Quando chegamos na praia, ou em uma casa, quando você chega numa casa de praia, ou em uma casa que você vai chegar, naquele primeiro momento, naquela escuridão da casa, a primeira coisa que você faz antes de fazer qualquer coisa, abrir a porta, é você abrir a janela para entrar luz. Então o processo de organização de qualquer coisa precisa da claridade. Eu preciso que seja tudo muito claro, para que eu consiga organizar as coisas. Então Deus disse: haja luz. E aí ele começa a dizer o seguinte: a partir da luz, da claridade, iniciamos o processo de arrumação. Assim também Deus fez a terra. Vamos refletir algumas coisas no texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. O texto já inicia com uma clareza de redação. E aí você começa a observar a beleza do céu, as estrelas, nascer do sol, a beleza do pôr do sol. Joaquim tem um sítio, e ele mora ele está esse tempo todo no sítio. Ele não cansa de tirar foto do pôr do sol e do nascer do sol. E da noite, ele disse: a noite mais linda é aqui do sítio, o nascer do sol mais lindo é aqui do sítio. Imagina quando você está na praia, o sol mais lindo é o nascer do sol lá na praia. Eu lembro que quando eu levei as crianças em um retiro, lá em casa, eu acordei, fomos dormir 1h30 da manhã, acordamos mais ou menos umas 5 horas para ver o nascer do sol. E eu lembro que o Sussu disse: meu Deus, que sol miserável que não sai, que foi só sair 6 horas. E o sol estava lá, em uma beleza maravilhosa, em um esplendor, tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito. Dos animais mais simples, ao sapo que canta, que parece um pássaro, as árvores, as flores, as espécies de orquídeas, girassol, bromélias, rosas. Quando a gente imagina que a gente já conhece todo tipo, né, de orquídea, aí você chega lá naquela região do Espírito Santo e vai no evento de orquídeas, você fica maravilhado, que quantidade de orquídeas diferentes. E tudo isso foi criado por nosso Deus. Estava lá. Criou os céus e a terra. Ou seja, todo infinito. Alguém pergunta: mas por que ele escreveu isso? Porque antes, toda a mitologia grega, nórdica, os povos nórdicos, os povos romanos, todos os deuses deles eram deuses da natureza. O deus Thor, o deus do trovão, o deus Ra, que é o deus sol. Deus vai e sai de tudo e diz: eu que criei tudo isso. Se existe alguém que está falando que tem Deus, é tudo fraco, porque eu que criei tudo, eu me aposto de tudo, porque eu que fiz tudo. Se existe o Deus Rio Nilo, foi ele que diz: eu que fiz o Rio Nilo, então eu sou superior ao Deus do Rio Nilo. E aí ele começa a mostrar, essa é a diferença. E aí a gente começa a mostrar aqui, o haja, como era a terra antes do haja. Como era a terra antes do haja? A terra antes do haja era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era tudo assim, sem nada. Pode apagar um pouco essa luz aqui, porque aí você tem uma... Era nada, sem forma e vazia. A terra era sem forma e completamente vazia. Não havia nada, não havia nada, não havia planta, não havia forma. Era tudo sem forma e completamente vazio. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no dicionário e diz assim, sem forma e vazio. O que significa no dicionário sem forma? Aspecto físico próprio dos objetos e dos seres, como resultado da configuração das partes. Ou seja, é algo sem
uma forma real. E vazio é que nada contém. A terra era assim, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. E aí a gente diz assim, ó, não tem nada. Quer dividir as partes sem forma e vazio em 3 partes, eu quero dividir. Eu quero dividir de 3 maneiras. Eu quero falar primeiro da terra sem forma. Depois eu vou falar da terra sem forma, mas cheia. Eu vou falar de uma segunda, de uma vazia, de uma sem forma e cheia, de uma vazia e com forma, e outra completamente sem forma e vazia. Vamos falar de 3 formatos. Vou falar o primeiro. Eu vou falar de sem forma, mas cheia. Eu vou falar dos vazios, completamente vazios, mas com uma forma. E eu vou falar do sem forma e vazio. E a gente vai entender agora mesmo o que eu quero dizer com tudo isso. Para começar, a gente começa a dizer para vocês o seguinte: existe apenas os que são sem forma. Os que são sem forma. Sem forma é o que, gente? Sem forma é gente que precisa ser trabalhado. Sem forma é conhecer aquelas pessoas que estavam cheias do Senhor, conheceram o maná, conheceram a graça do Senhor, viram as rochas, viram todas as coisas, viram tantas maravilhas, mas precisava de forma, precisava da lei, precisava do conhecimento, precisava das informações, da escola dominical. Foram 40 anos de escola dominical porque eles estavam sem forma. Por isso Deus fez os 10 mandamentos. Eles vieram sem nada. Eles vieram vazio, quando eles saíram de lá, e sem forma. Mas no deserto, eles começaram a conhecer, e começaram a se encher. Sabe aquele crente, que dá glória, você fala assim, rapaz, esse cara tem canelinha de fogo, cheio do Espírito Santo. Você faz uma pergunta da Bíblia assim, e aí, você conhece o livro de Abacuque? Tem esse livro na Bíblia? Quando você começa a pegar, tentar puxar dele a forma, ele não tem conteúdo. E ele precisa se encher, é da palavra de Deus. Por isso as células, por isso a escola dominical, por isso os cultos, por isso que você está aqui nesse momento, para criar forma, para criar conteúdo, porque crente só que pula e não tem forma, a primeira coisa que pode acontecer, por ele não ter conteúdo, qualquer palavra que tem, ele vai gritar aleluia. Um dia um pastor, empolgado na voz, disse, e todos vamos para o inferno, uma irmãzinha lá de trás, cheia de fogo, disse, aleluia! Ele, que aleluia o que, irmã? Está repreendido em nome de Jesus. Mas por quê? Porque às vezes está cheio do Espírito, mas está sem forma. A gente precisa de mais conteúdo. Estão se enchendo de Deus, mas precisa criar forma. Criando forma, sobre como que a gente cria forma? É uma necessidade do estatuto, dos juízos de Deus para dar forma. Lei dos 10 mandamentos no caso deles. Amar a Deus e ao próximo. Juízos, as leis morais e sociais. O povo de Israel no deserto, eles começaram a ser moldado, começaram a criar forma, começaram a ser formatado. Por isso, alguém diz assim, por que a igreja está criando, Patrick está lá com vários outros grupos fazendo um trabalho de quê? De discipulado. Por que faz o discipulado? É para quê que o discipulado faz? É para te dar forma, conteúdo. Porque às vezes, nas circunstâncias que a gente está passando aqui, no momento que a gente está passando, por falta de forma a gente fica meio bravo, não fica? Ah, mas a vontade minha mesmo era matar. Está faltando forma. Porque aquele que aprendeu, que o mestre disse, fazer igual o bom samaritano, vai e faça o mesmo. Faça o bem. Se alguém quiser fazer mal, retribua com bem. Se alguém mandar andar uma milha,
ande de duas. Isso é ter forma, isso é ter conteúdo. É cristão que lê Bíblia, é cristão que todo dia acorda de manhã e vai ler a Bíblia. Um determinado pastor, de uma pregação para pastores, esse pastor de uma determinada igreja disse: eu estava tão viciado a só ler a Bíblia para pregar, que eu estava perdendo a forma, eu estava perdendo a essência. E aí um dia de manhã, eu disse: eu não vou abrir a Bíblia para pregar para ninguém, eu quero ler a Bíblia para mim, eu quero ter o conteúdo para mim. E ele começou a ler a Bíblia, em versículo que ele já conhecia várias vezes, passava batido, e Deus vai enchendo o seu coração, porque Deus quer que você tenha conhecimento. Olha esse versículo aqui que diz, olha isso. Por isso as células cultas classe dominical, lá em Oséias 6:3, Conceição tinha falado, dá uma olhada no livro de Oséias, eu mastiguei o livro de Oséias de novo, profeta maravilhoso. Esse profeta estava no meio, no turbilhão do exílio babilônico, né? Do exílio babilônico. Olha essa forma que ele disse: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A necessidade de que aquele cara chamado Esdras, profeta do mesmo período de Oséias, pega aquela Bíblia e vai ler quando o povo volta para a terra de Canaã, depois que sai do exílio, porque precisava ler a Bíblia. Ezequiel viu que os babilônicos iam queimar o rolo, ele esconde o rolo para não deixar ser queimado, e fica abraçado com aqueles livros de forma maravilhosa, apaixonado por aquilo, por conhecer a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus. Daniel, no capítulo 6, dá uma relaxada, no sentido de, Senhor, no capítulo 9, ele dá uma relaxada e diz o seguinte: agora eu vi que eu vou ter que ficar aqui 70 anos. Daniel foi levado por Nabucodonosor, passou todos os reis que precisava passar, até o rei Ciro. Ele viu o povo voltar, ele não voltou, porque ele virou um estadista daquele país, sendo abençoado por Deus. E ele disse: foi na Escritura que eu encontrei essa palavra. O que significa? O que a gente está querendo dizer, irmão? Que a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, a gente precisa ter mais intimidade com o Senhor. Eu faço assim uma pergunta assim, quantas pessoas oram aqui, por favor, levanta a mão por dia, todo dia. Todo mundo levanta a mão. Agora se eu perguntar assim, quantas pessoas lêem a Bíblia todo dia? A mão é bem menos. É bem menos. Por que é bem menos? Porque a gente quer falar com Deus. Falar. Deus quase diz: calma um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho. Cala a boca um cadinho, miserável, deixa eu falar. Falar como? Abre a Bíblia e lê. Quando você acaba de ler a Bíblia, fala assim: meu Deus, é Deus falando. Às vezes você só vê Deus falando na pregação que você vem aqui, mas você não consulta lá na sua casa. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grol, a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha isso, olha a falta de forma. A terra era sem forma e vazia. Olha sem forma aqui, sem nada, precisamos ter mais forma. Olha a falta do conhecimento, sem forma. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias também, olha isso, Oséias é chicote. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. Eu esquecerei de vocês, meus filhos. Eu esquecerei, que vocês estão esquecendo de mim. Lê a palavra, mete a mão na palavra, busque ao Senhor. A Bíblia diz assim, a Bíblia é fonte do conhecimento. A Bíblia é fonte do conhecimento de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
É necessário, irmão, a gente ler mais, porque a Bíblia é fonte, é a luz que clareia por um caminho. Nada é pior do que você estar em um ambiente escuro que você não conhece o caminho. Eu tenho um problema com escuridão. Toda vez que está muito escuro em lugar, eu fecho o olho. Eu acho que é para piorar, já que eu estou mal. Os caras achavam estranho. Eu descia 16 andares no Ninho das Águias, no escuro total, e com o olho fechado. Eu falei, por que você fecha o olho? Eu falei, porque está escuro. Olha, mas não vai piorar não. Eu falei, pior do que isso não fica. Então eu já vou fechando o olho e vou pensando. Se voltar a luz, já estou no escuro. E vou acostumando com o escuro. Agora é uma sensação horrível, porque eu já dei cotovelado nos outros que estavam descendo também, não tinha vendo ninguém. Você pode pisar alguém ou cair da escada e morrer. O escuro, a escuridão é terrível. E a Bíblia diz o quê? Que a Bíblia, a palavra do Senhor, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escuro, está difícil, está em treva, acende a luz. Tem muita gente na escuridão, muita gente na escuridão. E a gente precisa soltar a luz. Luz, solte a luz. Uma pequena luz, vou deixar brilhar. É essa luz que a gente precisa emanar. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, olha só, sente a lambadinha, sente aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, por isso a gente está aqui na escola dominical, para a repreensão, você só sabe que está fazendo certo ou errado a partir da palavra de Deus, para a correção e para instrução na justiça. Quando a gente fala, meu irmão, não brinque com Deus. Deus também é fogo consumidor. Ele é amor. Ele é justiça. Ele é misericórdia. A gente só sabe de tudo isso porque você leu a palavra do Senhor. Alguém quer ver sempre Deus como um Deus destruidor. Mas Deus no Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Misericórdia, graça. Quando Davi peca, hoje nós falamos de manhã sobre isso. Quando Davi peca, Deus fala para Davi, não do adultério, mas do pecado de tentar fazer o censo que não foi mandado. Deus diz, Davi, escolhe aí, Davi, 3 castigos para você, um dos 3. Davi fala, Senhor. E aí ele fala, o primeiro castigo, Davi, eu vou deixar todo mundo passar fome por um longo período, a terra seca. Ele não faça isso. Qual o segundo? Colocar você na mão dos seus inimigos durante um período. Ou um terceiro castigo de minhas mãos. E ele diz, Senhor, eu prefiro que o Senhor me bata, porque o Senhor não esmaga a cana quebrada, nem a torcida que ainda fomega, porque o Senhor é misericordioso. Deus está bom, ok, Davi, mas eu vou te castigar. Em segundo, morreram 76 mil pessoas. Quando ele viu aquilo tudo, ele disse, Senhor, mata a mim. Mata mais não, mata a mim. E Deus olha para ele e diz, Davi, eu sei que você se arrependeu de verdade, porque eu conheço o seu coração. Por isso que eu te chamo um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus perdoa aquele homem. Onde que você sabe disso? Lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia. Então você precisa ter forma. Crente desinformado, crente sem forma, é muito ruim, porque para qualquer coisa ele diz amém. E aí a gente tem que ter bagagem, conteúdo, para ter até argumento, para não falar bobagem, até falar amém ou não falar amém. Então, fique ligado, a terra era sem forma e vazia. Vamos falar do vazia. Outros tinham formas, mas eram vazios. Então eu vou mostrar para você o que é um vazio. Se eu pegar esse saco aqui e tentar colocar ele em pé, ele vai parar? Não. E até com sopro ele vai embora. Agora eu pego esse outro saco, da mesma forma, e coloco os melhores do conteúdo para a vida de alguém. Ele pode não ficar em pé nesse primeiro momento, mas ele vai ficar em uma posição que vento não tombe, que vento não jogue longe. Sabe por quê? Porque ele está firme, está com conteúdo, não está vazio. A terra era sem forma e vazia. Nós vamos falar de pessoas agora que têm forma e vazia. Tem forma, tem conteúdo.
tem teologia, tem bagagem na fala, mas a pregação é murcha, mas a pregação não sai, você não percebe graça, você não percebe amor, você não percebe o Espírito Santo naquilo tudo, porque é vazio. Aí você diz, como assim? Outros tinham formas, mas eram vazios. Salomão, o homem o maior conhecimento da terra, um homem mais rico que a terra colocou. A riqueza de Salomão por ano era de 4,5 bilhões por ano em ouro. Eu estava fazendo as contas, em ouro por ano ele ganhava 4 bilhões se fosse no dinheiro de hoje. E aí você diz assim, 4 bilhões, sim, 4, em ouro, fora as outras coisas. Mas era vazio, tão vazio que escreveu o livro de Eclesiastes. Um livro, para quem já leu ele todo, vai entender qual o vazio daquele livro. Ele diz assim, eu tive todas as mulheres que eu queria ter, mas descobri que era vaidade. Eu descobri que ter jardins, mais lindo que possa ter, que eu tive os melhores jardins que a terra pôde fazer, porque eu sou um botânico. Eu conheci todos os animais, porque eu também era biólogo. Conheci todas as estrelas, porque eu era um astrônomo. Mas vi que tudo isso era vaidade. E lá no final do livro, ele começa a dizer que o fim principal do homem é louvar e glorificar ao Senhor. Aleluia. Ele reconhece isso na sua velhice. Que Deus disse, Salomão, eu não vou te destruir agora por amor ao seu pai Davi, mas o próximo, o filho seu, eu já vou separar o trono, porque você ficou longe de mim. Tanto conteúdo, mas vazio. Nicodemos, quem era Nicodemos? Era um homem da sinagoga, era o líder da sinagoga. O que ele fez? Foi procurar Jesus na madrugada, e Jesus disse para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi dito para Nicodemos. Para Saulo, não era Paulo que eu estou falando de Saulo, o homem criado por Gamaliel, um dos homens mais sábios da época, mas vazio de Deus. E Deus chega para ele e diz assim, Saulo, por que tu me persegues? Por que está tão vazio, Saulo? Eu vou te colocar, as pessoas pulam isso na hora de estudar sobre Saulo, eu vou te colocar entre os agrilhões, ou seja, entre o varal de um animal, e você nunca vai conseguir sair dali, porque eu vou te travar ali, rapaz. Você é uma pessoa escolhida por mim. Ele disse para os fariseus e para os saduceus, assim por causa da vossa tradição e invalidades a palavra de Deus ficou vazia. E aí você diz, mas tem mais? Tem. Outros tinham forma, mas eram vazios. Os que conhecem a Bíblia, mas não vivem, preferem viver em delitos e em pecado, cheio de conhecimento, mas vazio do Espírito Santo. A música para essas pessoas é enche-me até transbordar. Davi disse o quê? Um homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo 23, que coloca sobre mim o óleo e transborda. Lá no outro ele diz que desce sobre a barba e a barba de Arão. É o óleo que transforma, é o Espírito de Deus. Às vezes você vê uma pregação do cara falando no rádio, nós pula, nós corre, mas está lendo a palavra de Deus e falando, e ele é tão cheio que você está dirigindo e está chorando. Falei, Deus, que coisa, o homem errado de falar errado aí, Senhor. Mas a palavra está tão cheia do Senhor que está queimando meu coração aqui. Sabe por quê? É cheio do Espírito Santo, meus irmãos. É cheio do Espírito Santo. É isso que a gente tem que estar buscando. A música que diz, enche-me de novo, enche-me de novo, enche-me de novo. A gente às vezes não consegue entender por que Jacó no vale de Jaboque, quando ele atravessa o Jordão, vai para o vale de Jaboque e ajoelha e briga com Deus. O que significa aquilo? Ele diz, Senhor, eu não quero mais ser Jacó. Eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais viver isso.
eu quero ser transformado. E ele briga tanto com o anjo, tanto, e o anjo diz, chega de manhã, o anjo diz, eu preciso ir embora. E ele diz, só vai se me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó era muito forte, porque ele agarrava pedra sozinho, e ele travou o anjo não saiu, e o anjo disse, eu vou te abençoar, mas marco você, e corta o nervo da perna. Nenhum judeu come a perna de frango com nervo, porque ele lembra da perna de Jacó. Jacó saiu manco, atravessou novamente o Jordão, e daquele momento em diante, deixa de ser Jacó, e passa a ser Israel. Aleluia, aleluia. E o homem que sai com medo do irmão Esaú, com medo do irmão Esaú, ele atravessa transformado como Israel, e vai de frente, e de longe ele vê o irmão, e ele vai se inclinando e chorando, e ele diz, meu irmão, como está nosso pai? E o irmão desce, e o texto diz que eles se abraçam e choram, ele achando que o irmão ia matar, e choram, sabe por quê? O irmão ia matá-lo, mas Deus veio tratando, daqui e do irmão, aleluia. Esse é o encher de Deus, é esse que às vezes você tem que ficar de madrugada, Senhor, eu só paro de orar, quando eu sentir a presença do Senhor queimando o meu coração, eu só paro de orar, Senhor, quando eu sentir que essa igreja vai voar, e eu não vou parar de orar, hoje eu botei uma foto lá no MID, da igreja lotada, porque ela vai ser dobrada da quantidade que tinha, 253 membros nós temos hoje, nós teremos 550 membros em nome de Jesus, mais do que o dobro, sabe por quê? Porque é o Senhor da seara que está aqui, a obra é dele, e nós temos que ser com forma e cheio, não podemos ser sem forma e vazio. Enche-me, Senhor, até transbordar. Mas existe o sem forma e vazio, é o mais triste, é aquela pessoa que está lá fora, que quando Jesus disse assim, as pessoas não entenderam, não entenderam. Jesus disse assim, Pedro nega Jesus, Isaac leu isso aqui, Jesus ressuscita, depois dos 40 dias que ele fica na terra, ele vai ter outro encontro com Pedro, e Pedro, chega aí, fala assim, ó, você me ama? Amo sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Gente, só a segunda vez já dá vontade de chorar, não é? Ah, Senhor, eu te amo sim, Senhor, porque você está perguntando isso 2 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, ah, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Te neguei 3 vezes. 3 vezes eu digo que te amo. Te amo, Senhor. Ah, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós aqui, líderes de célula, líder em treinamentos, você que ainda não é líder de treinamento, mas é de uma célula, você tem a responsabilidade de apacentar as ovelhas do Senhor, que está ali fora, gritando, sem forma e vazia, acabada. Você não tem noção do que é conversar com alguém sem forma e vazio. Uma pessoa um dia disse assim para mim, na célula, eu nunca abri a Bíblia. Uma amiga minha disse assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu falei, nunca? Nunca ouvi. Eu falei, meu Deus. Um médico amigo meu que aceitou Jesus me disse assim, eu fiquei com tanta vergonha, mas fiquei com tanta vergonha. Ele falou, Paulo, você é cristão? Eu falei, sou. Paulo, você é muito egoísta. Eu falei, por quê? Porque eu digo que você é meu amigo. O nome dele é Alcino, um médico, Alcino Haddad, filho de Dibe. Ele disse assim, Paulo, você foi muito egoísta. Você me conhece há mais de 10 anos. Antes de eu ser médico, a gente já era amigo, cara. Você nunca falou de Jesus para mim, cara. E agora eu sou médico, agora eu conheci Jesus. Poxa, Paulo, eu podia ter aproveitado muito mais de Jesus. Eu falei, desculpa, você. Eu peço desculpa, cara.
Fiquei com uma vergonha, cara. Fiquei com uma vergonha. Agora você imagina a quantidade de gente que está sem forma e vazia, dizendo, pelo amor de Deus, prega o evangelho para mim. Igreja presbiteriana, vocês não podem morrer, tem que pregar o evangelho para mim. Gente, pelo amor de Deus, eu estou continuando a beber, prega o evangelho para mim. Gente, eu estou continuando a cheirar, prega o evangelho para mim. A minha família está acabando, prega o evangelho para mim. A minha vida está destruída, prega o evangelho para mim. Só está faltando dizer isso, que a pedra está clamando. Tem gente que dizendo, prega o evangelho para mim, porque está sem forma e vazia. Está sem forma e vazia. Mas o que me deixa mais feliz, que vocês vão entender porque me deixa feliz isso. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo sem forma e vazia, completamente morto. Morto, nojento. Até hoje, as práticas sexuais monstruosas é chamado de sodomita. Olha isso. As práticas sexuais mais absurdas, mais horrendas, é chamada de sodomita. Prática sodomita. Sodoma e Gomorra. O povo de Israel, na época do Egito, era um povo sem forma e vazia, morto, que chegou a dizer para Deus, Deus fez tantos milagres, e eles dizendo o seguinte, vi nada, vazio, sem forma e vazio. O povo de Israel, no início do livro de Juízes, estava tão sem forma e tão vazia, que eles esqueceram quem era Deus e quem foi Josué. No início do livro de Juízes, você se assusta. O povo esqueceu quem era Deus, já estava na terra prometida, e não conheceram Josué, não conheceram as maravilhas de Deus, e estava adorando aos Balaíns e a Baal, sem forma e vazia. Todos os povos que tinham Deus como Senhor, que não tinham Deus como Senhor, era sem forma e vazia. Todos os reis de Israel, na divisão de Judá e Israel, quando divide todos os reis de Israel, na divisão, eram reis ruins, sem forma e vazia. A mulher samaritana, antes de conhecer Jesus, era sem forma e vazia. Eu acho essa mensagem maravilhosa, a mulher sem forma e vazia. Jesus estava indo para um lugar, Deus fala assim, mas Jesus sozinho, ele resolve a entrar na cidade e conversar com aquela mulher, sem forma e vazia. E ele, oi, ela, oi, me dá um pouco d'água? E ela disse, eu te dar água? Eu te dar água? Você é judeu. Judeus e samaritanos não conversam. Ele, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria toda a água, porque eu tenho água que mata verdadeiramente a sua sede. E ela, de forma boca aberta, sem perceber que estava entendendo tudo errado, falou, então me dá essa água aí que eu nunca mais preciso vir aqui. Aí, não entendeu nada. E ele começa a conversar com ela. Depois ele diz, traz lá o seu marido, e ela disse, eu não tenho. Ele, eu sei que você não tem, até porque o que você tem nem seu é. E ela reconhece. Ela, quem é o Senhor? Quem é que sabe todas essas coisas? Porque eu soube que o nosso Deus, que há de vir, é para ser adorado lá no monte de Gerezim. Mas vocês judeus falam que é para adorar aqui, onde que é para adorar? Jesus disse, não. O que importa é que os verdadeiros adoradores aportam o Pai e o Espírito em verdade. E ela, mas esse Jesus já de vir, vai nos fazer entender tudo. E ele fala uma coisa que de arrepiar a gente. E ele olha para ela e diz, filha, sou eu que falo contigo. Quando ele faz ela reconhecer, ele tira o que era sem forma e vazia daquela mulher. A Bíblia diz que ela tomba o cântaro, o balde que estava com água, ela tomba no chão e sai desesperado, com o coração queimando. Eu imagino que aquela mulher chorou muito. Eu vou contar para todo mundo que eu vi o rei. Eu vou contar para todo mundo que eu estava sem fome e vazia. Eu vou contar para todo mundo que ele que me disse que eu estou sem fome e vazia e transformou a minha vida. E uma cidade toda é transformada. E uma história de briga entre judeus e samaritanos é destruída ali. Porque aquele homem chamado Jesus Cristo, o carpinteiro, mais uma vez pegou uma madeira deformada e fez dela uma forma maravilhosa. Porque ele estava lá. João 1:1 diz o seguinte, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Deus, Jesus Cristo já estava com Deus lá no início. Então ele, o carpinteiro, disse, tudo que está sem forma, eu consigo dar forma, porque eu sou Deus. Aleluia. Isso é sem forma e vazio, irmão.
Essa figura aqui mostra sem forma e vazia. O vale dos ossos secos não aconteceu, tá, gente? Só para vocês entenderem, isso não aconteceu. Vale dos ossos secos, em Ezequiel 37, é uma visão que Deus deu a Ezequiel de que o povo de Israel estava parecendo um vale de ossos secos. Estava seco, sem vida. Parecia a terra quando Deus chegou, sem forma e vazia. Estava tão seco e tão sem nada, tudo acabado. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para esses ossos. E Ezequiel profetiza, os ossos começam a bater. Começa esqueleto sendo levantado. Imagina, parece filme de terror, né? Pá, 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 aquele barulheiro. E os nervos chegando. E ele disse: já estão aqui, Senhor, mas está tudo sem vida. Forma e vazia. A forma chegou, mas estava vazio. Precisava do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus entra sobre aquelas pessoas. E uma nova vida surge. E é isso que ele quis dizer para Israel: Israel, você está parecendo o vale dos ossos secos, sem forma e vazia, como a terra estava. Mas tem algo maravilhoso de tudo isso, meus irmãos, que diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas habitavam sobre a face da terra. Mas o Espírito de Deus, aleluia, o pecador que não conhece o Senhor, tem uma notícia para ele, meus irmãos, maravilhosa. Para esse, uma vida de treva, mas havia cada vez mais trevas sobre a face do abismo. Mas a graça já estava sendo preparada, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Aleluia! Tudo está sem forma e vazia. A igreja está meia murcha, sem forma, mas não está vazia. Mas a gente está criando forma, cada vez mais, trazendo palavras. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O pecador está ali, ó. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Sabe o que quer dizer isso? É o mesmo versículo lá de Apocalipse, é o mesmo versículo lá de Gênesis. Sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Jesus está assim perto dos pecadores, andando em volta, dizendo para os pecadores: ei, eis que estou à porta e bato. Ei, eis que estou à porta e bato. Por isso eu e você temos que falar de Jesus. Eu lembro de Luiz, quando chega aqui, antes do apelo o cara já está levantando a mão. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus pairava sobre Luiz. A vida dele era sem forma e vazia. E Deus disse: Luiz, haja luz! E houve luz. E a luz cresceu. E cada dia mais, eu quero me encher no Senhor, eu quero buscar forma. Por isso vem o culto, vou à escola dominical. Quero ter sede, quero ler a Bíblia, quero entender das coisas do Senhor. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O favor não merecido é graça, mas sem forma e vazia não pode ficar. A presença de Deus, já estamos acabando. A presença de Deus traz esperança, meus irmãos. Aleluia. A presença de Deus traz possibilidade de viver e reviver. Ao cheiro das águas, brotarão como planta nova, florescerá. Você olha aquela terra seca, num galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar que o Criador fez. Olha isso, você olha um galho seco, morto, acabado, e de repente com o cheiro das águas ele começa a brotar. Eu e você estávamos mortos em delito e pecado, mas o refrigério do Senhor chegou e transformou a sua vida. Unge a minha cabeça com óleos, meu cálice se transborda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nas trevas densas, sem forma e vazia, uma coisa me alenta: que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Tudo era uma questão de tempo, meus irmãos. A terra estava ali na frente. Em um versículo, logo no início: no princípio criou Deus o céu e a terra.
Ele olha aquilo tudo, a terra sem forma e vazia, e as trevas tomavam todo o abismo, mas junto com as trevas, o Espírito de Deus se movia, e Deus disse: para a minha honra e para a minha glória, haja luz. E alguém disse: como haja luz, se o sol e a lua foi criado no quarto dia, querendo colocar intriga na cabeça do leitor? Eu falei: meu amigo, não era luz de sol doente, e nem era luz de lua, era a glória de Deus. Lá no céu não vai ter sol e nem lua, a glória de Deus vai clarear tudo, meu irmão. Quando a glória de Deus chegava e brilhava sobre o rosto de Moisés, ninguém conseguia enxergar Moisés, olhava para Moisés, tinha que fazer assim, porque a glória de Deus estava sobre aquele homem. É isso, tudo está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. No deserto, Deus estava com o povo, Deus disse: estarei convosco todos os dias da minha vida. Isso é o que nos alenta, isso é que nos alenta, isso é que enche o meu e o seu coração. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O boom. Haja luz, e houve luz. Que maravilha deve ter sido. O versículo seguinte diz: e a luz era boa, e Deus gostou daquilo, e chamou a luz dia e a treva noite. Olha que coisa deliciosa. E houve luz. Quanta gente nas trevas. Alguém me perguntou o seguinte: Paulo Clébio, o trabalho de célula vai parar? Falei: porque o trabalho de célula é de alguém? O trabalho de célula é do Senhor. Haja luz, foi o que é dito, o que é todos os dias dito em uma célula para alguém que se converter. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim, quem crê em mim, jamais estará em treva. Aleluia! Aquela pessoa que entra lá na sua célula, usuário de droga, casamento destruído, vida destruída, e ele reconhece a expressão haja luz, e houve luz, e a vida dele consegue mudar totalmente, e você é um instrumento do Senhor para a vida daquele homem. Aleluia. Para a gente fechar, Jacó agora era Israel, o povo de Deus, que deu fome e os encheu, conduzindo a Canaã, deu a ele Moisés e Josué, Samuel profeta, sacerdote, deu aquele povo Davi, um homem segundo o coração de Deus, que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Deu Elias e Eliseu, trazendo vida aos mortos, multiplicando o azeite de viúva. Aos que viram a verdadeira luz, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais, ainda quem crê em mim, não andarás em trevas. Disse para Zaqueu, coisa linda: Zaqueu, desce depressa, filho, eu vou estar na sua casa hoje. Olha que vida transformada. Zaqueu, no mesmo dia, falou: Senhor, eu roubei muita gente, eu devolvo uma parte para os pobres e multiplico para quem eu roubei. Isso é fruto de transformação. Disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por você, Nicodemos. Tenta entender isso. O que importa é nascer de novo. Diz para Paulo: ai, Saulo, você não vai ser chamado de Saulo, mas sim Paulo. Saiu transformando todas aquelas pessoas sem forma e vazia. Eu quero orar para que Deus traga luz para esta igreja, e uma luz boa. Acabar com essa ideia do sem forma e vazia. Nós vamos fazer 3 orações. 3 orações. Para você que está em casa, para você que ouviu ou vai ouvir essa mensagem, que está sem forma e vazia, eu quero orar por você. Então nós vamos fechar os olhos, que eu quero orar primeiro para essas pessoas que estão sem fome e vazia. Senhor Deus, em nome de Jesus, temos, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, aqui ou pela televisão, pelo computador, que não conhecem o Senhor, está com uma vida sem forma e vazia,
está com uma vida, Senhor Deus, acabada, com uma vida destruída, que ligou o computador e procurou uma mensagem, encontrou esta mensagem, haja luz para esta vida, Senhor. Ó Deus, nestas trevas que essa pessoa está vivendo, mesmo assim o Espírito do Senhor paira sobre essas pessoas. O Senhor, Deus, bate no seu coração e diz: eis que estou à porta e bato. Abre essa porta que eu vou ceiar com você. Ó meu irmão, em nome de Jesus, receba esse Jesus e ore comigo: Senhor, trate a minha vida, enche o meu coração, modifique a minha vida. Eu quero ter forma e quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ter conhecimento da Tua palavra. Eu quero ter um casamento melhor. Eu quero parar de cheirar, de usar drogas, de beber, de ver uma vida de prostituição, de adultério, de homossexualismo. Deus, eu quero ter uma vida melhor. Modifique a minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Trata a minha vida. Trata os meus pensamentos. Me ajude a ter forma e vazia. E faça, meu Deus, como Tu fizeste com a terra. Me dê forma e me dê luz. E enche-me, ó Deus, de planta, de coisas maravilhosas, para que todos consigam ver e achar graça em mim. Em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Agora eu quero orar também por você, daqui e de casa, que está vazio, tem conhecimento bíblico, já passou por essa igreja, mas preferiu viver uma vida de pecado. Quero dizer para você, em nome de Jesus, retorne à casa do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Renove o Senhor, Deus, que ele possa, ó Deus, voltar ao primeiro amor, que possa, ó Deus, reconhecer o pecado, que possa, ó Deus, estar gritando ao Espírito Santo: enche-me de novo, Espírito Santo. Ó Deus, venha sobre essas pessoas, venha sobre cada um que precisa ser mais cheios do Senhor, venha sobre nós, nos enche mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. E para você que está sem forma, sem conhecimento da palavra do Senhor, busque mais, ore mais, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, dê entendimento a essas pessoas, que ao abrir a Bíblia, consigam entender a Tua palavra. Ó Deus, clareia, torna claro o conhecimento, torna claro, ó Deus, as letras. Ó Deus, em nome de Jesus, Teu é o conhecimento, Teu é o saber. E na Tua palavra diz que se quisermos conhecimento, devemos pedir ao Senhor que todo o tenha, ó Deus. Ó Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, amém, Pai.